Misericórdia. E nós estamos nessa semana, nesse mês, né? Não foi nessa semana, esse mês nós temos falado sobre discipulado. É um desafio da nossa igreja, tá? Falando sobre discipulado. Está meio adiantado ali, né? Mas é discipulado. Nós estamos falando do discipulado, tá? Volta lá a tela do discípulo, tá? O custo de ser discípulo, tirando nós da nossa zona de conforto, porque nós não somos apenas membros de uma igreja, não fazemos parte apenas de uma comunidade. Nós fazemos parte da comunidade dos céus. E como comunidade dos céus, a grande igreja de Cristo, a grande igreja de Deus espalhada na face da terra, tá? Nós queremos ser seguidores de Cristo, representarmos Cristo nessa terra, e a única maneira de nós fazermos isso é quando nós nos comprometemos a prestar conta um para o outro, para nos ajudar, para que nós sejamos ajudados a andarmos melhores, para que nós não permitimos que alguma coisa que está guardado no nosso coração, que nós estamos enfrentando, e às vezes não expomos aquilo para fora, aquilo acaba causando uma ferida em nós. E nós vamos pensar sobre isso nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus, Ele colocou no coração do pastor Ramires, Ele já preparou os temas, os assuntos que nós iremos ministrar nessa igreja, e eu tenho certeza que foi debaixo de oração, e debaixo de oração só vem aquilo que eu e você precisamos. Por isso, Deus vai ministrar. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu quero fazer-lhe uma pergunta. Se você estivesse diante de Jesus, se tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus, um momento especial, Jesus aparece para você e permite você fazer uma pergunta. O que você perguntaria para Jesus? Qual a pergunta você faria para Jesus? Já parou para pensar? Se Jesus te desse essa oportunidade, falar, faz uma pergunta para mim, você só tem direito a uma pergunta. Qual a pergunta você faria para Jesus? Se nós fosse pedir, talvez nós aprendemos com Salomão. Salomão vai lá e diz, não, eu quero sabedoria. E aí Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu um monte de coisa para Salomão. Mas se você tivesse que fazer uma pergunta para Jesus, qual seria essa pergunta que você faria? Essa pergunta teria a ver com o seu modo de vida, com o seu estilo de vida, com aquilo que Deus espera de você? Seria com aquilo que você tem dúvida? Eu não sei. Pensa aí, tá? E nós vamos andar um pouquinho dentro da palavra. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Eu não consigo mexer ali, alguma coisa tá mais rápida do que eu lá, tá? Não entrou. Evangelho de Mateus, capítulo 19, tá? Os irmãos vão nos ajudar lá na transmissão. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 19. A partir do verso 16, se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar. Enquanto você abre a palavra de Deus, você que nos acompanha pela internet, fica conectado conosco, tá? Tenho certeza que Deus, de alguma forma, quando nós falamos do discipulado, desse preço do discipulado, do custo do discipulado, eu tenho certeza que Deus também tem algo para a sua vida. E talvez Deus queira também te ajudar a entender por que você não está aqui no meio dessa comunidade linda que está aqui diante de nós, tá? Pensa nisso, continue conosco conectado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra dele para o seu coração, para a sua alma, porque o Deus que nós servimos é um Deus que se manifesta a sua graça, seu amor, a sua bondade em todo o tempo para conosco.
Cadê a transmissão, por favor? Pode nos ajudar aí, para que a igreja, quem não está sem a palavra, possa nos acompanhar. Mateus 19, do verso 16 em diante. Fala de um jovem que se apresenta diante de Jesus, tá? Com um desejo, e ele faz uma pergunta para Jesus. Eu quero pensar com você sobre essa pergunta, tá? Eu vou acompanhar com vocês na tela. Diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso já tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois venha, então, e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade lhe digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Primeiro porque ele está nos 3 evangelhos. Mateus, aqui no capítulo 19, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. Então, normalmente quando você está lendo um desses evangelhos, você coloca aquele propósito: vou ler esse evangelho todo, você depara com esse texto. Se você decide ler o Novo Testamento, você vai ler essa história por 3 vezes, porque você vai encontrar ela nos 3 evangelhos. Então é uma história bem conhecida, mas também desafiadora, tá? Porque não basta nós conhecermos as leis de Deus, ou não basta talvez nós julgarmos obedecer à lei de Deus. É preciso algo mais. Então esse texto de cara, ele já começa nos desafiando a olhar para algo que não é costumeiro nosso de olhar. Ir mais fundo ao texto, pensar melhor, porque quando um texto aparece 3 vezes dentro da Bíblia, uma história dessa é sinal que Deus tem uma grande lição para nós dentro da sua palavra. Não é por acaso que ele vai destacado nos 3 evangelhos. A Bíblia diz que esse jovem chega diante de Deus e faz uma pergunta para Jesus. Marcos vai dizer que esse jovem chega diante de Jesus e, correndo, ele se
dobra diante de Jesus, ele se lança diante de Jesus. Não foi um encontro por acaso, foi um encontro intencional. Ele sabia que Jesus estava ali, e ele queria falar com Jesus, ele queria estar diante de Jesus. Também ele teve uma atitude que não é costumeira para um judeu, principalmente um judeu de posição, principalmente alguém que tinha uma certa posição, uma certa liderança, porque quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber que esse homem tinha uma certa liderança, ele era alguém que tinha algum cargo alguém estava seguindo ele. Então não era normal um judeu se ajoelhar diante de alguém, principalmente diante de quem a maioria dos religiosos daquela época era contra, que era Jesus, porque os religiosos não aceitavam muito bem Jesus, tá? Mas ele vai diante de Jesus, se lança aos pés de Jesus e faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Opa! Significa que, mais uma vez, algo sobressai: existe vida eterna. A vida não acaba aqui quando nós morremos, quando nós deixamos de respirar, vamos para ali um velório, e então essa pessoa é velada. A vida não acaba ali, existe vida eterna. Mas esse homem também vai ensinar que essa vida eterna precisa de algo. É uma pergunta sábia. Eu já fiz essa pergunta para alguém: o que eu preciso fazer para ter vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? E talvez você também já tenha feito essa mesma pergunta para algum líder, algum pastor, alguém da sua família, e você perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Porque normalmente quem ainda não tem certeza da sua salvação, ela vai ser questionada, ou vai surgir então esse pensamento: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Então essa pergunta é uma pergunta comum, é uma pergunta naturalmente de quem está querendo ir para o céu, tá? Fazer para alguém que está lhe ensinando sobre a palavra. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o coração do homem. É lugar fácil para guardar um ídolo. E se o nosso coração é um lugar fácil para guardar um ídolo, o ídolo é um problema para nós. E esse problema precisa ser resolvido. E era isso que esse jovem estava preocupado quando ele procura Jesus. Ele quer saber se há algo na vida dele que impede ele de chegar até o céu. Mas, pelo texto, pela leitura do texto, pela uma avaliação do texto, ele ainda não estava preparado para tirar aquilo que estava impedindo ele de ir para o céu, de ter a vida eterna. E mesmo assim, ele queria ter vida eterna, ele queria ir para o céu. E é natural, né? Todos nós queremos ir para o céu. Se perguntar quem aqui quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Perguntar quem quer ir para o inferno, tenho certeza que ninguém vai querer levantar a sua mão. Mas o céu é alcançável. O céu é alcançável. O céu é um lugar preparado para o homem. O céu é um lugar onde Deus reina. O céu é um lugar onde os anjos clamam, louvam, adoram a Deus. O céu é um lugar de pleno gozo, de plena alegria, de plena paz. O céu é um lugar perfeito. Assim como nós vemos no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, sobre o jardim do Éden, assim também nós entendemos, a Bíblia vai mostrar que o céu é um lugar totalmente perfeito, onde as coisas funcionam perfeitamente. Por isso nós queremos ir para lá. Mas a dúvida desse jovem era: a vida que eu vivo hoje me permite ir para o céu? E aí ele faz a pergunta para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus, olhando para ele, Jesus diz: conhece os mandamentos? Guarde os mandamentos. E ele disse: quais? E aí Jesus listou, aquela lista de mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus fez essa lista e ele olhou: só isso?
Só isso? Isso aí eu estou feito desde que eu era menino. Adolescente eu já faço isso aí. Então estou tranquilo. Aí Jesus olha para ele com muito amor, com muito carinho, e diz: falta-te uma coisa. Ele deveria ter ficado feliz, só uma coisa? E ele perguntou: qual? Que falta para mim? E aí Jesus diz: vende tudo o que tens, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, e depois você vem e segue-me. E aí a Bíblia diz que ele saiu triste. Ele retirou-se triste de diante de Jesus. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Isso não nos dá margem para dizer: olha, se nós distribuirmos toda a nossa riqueza, todos os nossos bens para as pessoas, para os pobres, nós vamos ser salvos. Não é isso que o texto está ensinando. Não é esse o desafio. O desafio desse texto é o custo de ser discípulo. O que te custa? Qual o valor que você precisa abrir mão para que você seja então salvo? Que você seja então um discípulo de Jesus, capaz de abrir mão de tudo. Nós vamos ver no texto que Pedro vai dizer: olha, nós deixamos tudo para trás. Deixamos nossas casas, nossa profissão, eles eram pescadores, deixamos nossas famílias e te seguimos. O que então nós vamos receber? E aí Jesus, faz essa célebre afirmação, quem deixou tudo por mim, vai ganhar 100 vezes mais nessa terra e muito mais ainda na eternidade. Eu quero pensar com vocês sobre 3 razões, 3 ideias que esse texto nos faz aflorar. 3 coisas que esse texto nos faz pensar. 3 lições que eu creio que Deus quer nos mostrar. A primeira dela: não adianta ser certinho. Só isso não basta. Por quê? Se eu te perguntasse para você: você é uma boa pessoa? Lembra que ele pergunta para Jesus: o que farei de bom para ter a vida eterna? Se eu te perguntar: você é uma boa pessoa? Eu tenho certeza que você vai pensar alguma coisa e vai dizer: eu não faço mal para ninguém, não mato, não roubo, trato bem minha mulher, meus filhos, sou um cara trabalhador, sou uma boa pessoa. Mas é isso que a Bíblia nos chama a ser? É isso que a Bíblia nos desafia a olhar para nós, como esse jovem olhou, quando ele diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha juventude, desde adolescente, eu tenho guardado todos esses mandamentos. O que me falta ainda? Talvez você inveje ele, talvez eu inveje ele. Poxa, tão difícil, não falar mal, de alguém, quando não é tão difícil não ficar bravo com alguém. É tão difícil, nós não errarmos. E ele se julgou certinho. Ele se julgava um guardador da lei, um cumpridor da lei de Deus. Mas basta isso? O que Jesus vai fazer com esse jovem é desafiar ele a olhar para dentro, no interior do coração dele, e dizer: o que tem aí dentro? Você é um religioso? Você guarda os mandamentos? E Jesus não falou para ele: olha, você não guarda, você está mentindo. Jesus sabia que ele estava sendo sincero. Era alguém que se protegia, se procurava afastar das coisas erradas. Mas Jesus olhou para ele, e como não era, lembra que eu disse que não era comum alguém fazer isso? Se ajoelhar, principalmente diante dos outros, ainda alguém importante se ajoelhar diante dos outros.
Eu não sei qual a intenção do coração daquele jovem, mas alguma coisa ainda não estava perfeito na sua apresentação. E nós podemos pensar várias coisas, mas eu quero pensar que esse jovem, ele se achava capaz de ir para o céu porque estava cumprindo a lei, estava guardando os mandamentos. E não é nada de errado, pelo contrário, está certo guardar a lei de Deus. A lei ainda continua, os mandamentos é coisa para se guardar mesmo. Por isso Jesus ele vai se resumir esse mandamento para que a gente continue guardando os mandamentos de Deus. Mas ele, por ser religioso, ele nos faz pensar em uma coisa muito interessante. Apesar de toda aquela perfeição da vida dele, ele expressa, ele nos mostra que o coração dele havia um vazio. E esse vazio precisava ser preenchido. Ele queria preencher esse vazio, porque ele ainda não sabia, ele não tinha certeza da vida eterna dele. Por mais que ele guardasse a lei, por mais que ele fosse um religioso, cumpridor de todas as coisas. E talvez você que esteja aqui, também alguém religioso, cuidadoso, vem para a igreja, se sente uma pessoa boa, e talvez você diz, eu vou para o céu porque eu sou essa pessoa boa. Eu faço tudo certinho. Pastor Ramírez nunca chamou minha atenção, nunca precisou chamar minha atenção, porque eu não falto na igreja, eu estou sempre presente, estou servindo na igreja, sou uma pessoa cuidadosa. Mas o que a Bíblia nos ensina é que não basta nós sermos certinho. Nós precisamos encarar, olhar para dentro de nós e perguntar, o que eu amo mais? O que mais eu prezo? Por quem mais eu demonstro amor? Tem gente que é pela família, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelo trabalho, pelo um pecado guardado. Quem esteve aqui pela manhã, e esse Jason pregou, né, pela manhã. Jason, esse cara faltou na pregação de Jesus, do capítulo 16. Se ele tivesse ouvido a mensagem do Jason, que Jesus havia pregado antes do Jason, tá? O Jason só pegou a mensagem de Jesus, tá? Onde precisa abrir mão de tudo, precisa entregar tudo, precisa permitir que nada tome o seu coração. Ele não ouviu aquela pregação, ele não ouviu a mensagem de Jesus do capítulo 16, por isso ele ainda não estava apto para deixar a salvação no pensamento dele. Talvez fosse algo que pudesse ser feita, conquistada por méritos humanos. E nós sabemos que não é assim que acontece. Tá, mas eu quero pular para o segundo ponto rapidamente, né? Segunda lição é: Jesus pede para abandonarmos aquilo que rouba o lugar dele no nosso coração. E talvez essa pergunta seja talvez uma das mais difíceis para nós explicarmos ou respondermos. Você abrir mão daquilo que rouba o seu coração. E ela é simples. O que te motiva mais? Essa semana nós falamos, sábado nós passamos aqui aprendendo sobre dons e paixão. E a paixão ela está tanto na parte espiritual quanto na parte física. Ela é uma demonstração daquilo que nós gostamos muito e que nós queremos fazer. E que nós fazemos às vezes mesmo. Tá? Ela nos impulsiona a fazer algo, tá? E por isso nós fazemos, porque nós somos apaixonados. Eu sou apaixonado pela igreja, então eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de ler a Bíblia. Então você tem aquilo que impulsiona o seu coração, impulsiona a sua vida, tá? E quando você olha para dentro, para a sua vida, o que te impulsiona, o que te leva, o que você mais ama, o que você faz com maior alegria na sua vida? Talvez não seja orar. Talvez não seja ler a Bíblia. Talvez não seja tirar um momento de devocional e adorar a Deus. Talvez não seja estar no culto.
na comunidade, na comunhão. Talvez não seja Jesus o centro da sua vida. Não basta ser religioso. Não basta colocar algo no lugar de Deus. Porque Deus precisa ser o centro. E o que rouba o nosso coração? O que rouba o lugar de Deus na nossa vida? É uma pergunta para se pensar. Quando aquele jovem fala para Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus havia falado para ele sobre os mandamentos da segunda tábua. Mas quando volta para a primeira tábua, o primeiro mandamento, a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aquele jovem estava feliz porque ele guardava todos os mandamentos da segunda tábua ali, que era aquele mandamento horizontal, onde você faz para o próximo, você convive, você responde, você vive ele com o seu próximo. Mas quando Jesus olha para a segunda tábua, para a primeira tábua, que é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. Isso mexeu com o coração daquele homem, porque Jesus desafiou ele a abrir mão daquilo que ele tinha para trocar por um tesouro no céu. E é isso que Jesus às vezes quer fazer com você nesta noite. Ser discípulo de Jesus exige de nós abrir mão de alguma coisa que está roubando o lugar de Deus. Eu quero ir para a terceira lição. Diz assim: o que tenho? O que Jesus me pede para abandonar é aquilo que está roubando o meu coração, a minha vida. Mas o que tenho dificuldade de abrir mão é o ídolo que me impede de ser salvo. E é esse ídolo que Jesus tocou no coração daquele jovem. Jesus olhou e disse: falta-te uma coisa. Uma. Só Deus. Só uma, Jesus. Só uma. Que significa tudo. Essa uma significava tudo. Vende tudo que você tem. Reparte com os pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Nós acabamos de cantar uma música sobre isso. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Como é fácil cantar essa música, mas como é difícil viver ela. Jesus disse: só falta uma coisa. Vende o que você tem, dá aos pobres. Desliga disso. Vem me seguir. O que ele fez? O verso da palavra de Deus, lá no verso 21, 22, o texto diz que ele saiu dali, ouvindo o jovem, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele se afastou, porque ele tinha muitas riquezas. Há um teólogo, Warren Wiersbe, que diz: é bom ter coisa que o dinheiro pode comprar, desde que não percamos de vista aquilo que não pode ser comprado por dinheiro. Havia um ídolo no coração daquele jovem. O ídolo que havia no coração daquele jovem era exatamente o amor pelo que ele possuía. E Jesus sabia disso. Por isso Jesus pediu que ele vendesse tudo que ele tinha para dar aos pobres, porque aquela riqueza, os bens que ele tinha, era o ídolo que ele estava guardando no seu coração. Mas talvez você diga: ah, pastor, mas aqui nós não temos esse problema, aqui ninguém é rico. Eu não sou rico. Legal.
Bem que riqueza é relativa, né? Se você for lá para os Estados Unidos e fazer uma comparação da sua vida com um americano, você vai ver que você é pobre e que o americano é rico. Mas se você fizer uma comparação para quem mora lá em Moçambique, na África, um dos lugares mais pobres da África, aí você vai olhar para a sua vida e vai dizer: eu sou rico. A riqueza, ela é relativa. O que você tem daria para você viver todos os anos da sua vida lá na África muito bem. Mas se você for para os Estados Unidos, não dá nem para você começar. Então, nós temos esse grau de riqueza demonstrado. Mas a Bíblia diz que ele tinha muita riqueza, muitos bens, e ele saiu muito triste quando Jesus desafiou ele a tirar aquele ídolo que estava no coração dele. O amor pela riqueza, o domínio que a riqueza havia colocado, que tinha dominado ele, e o dinheiro é uma das coisas que na Bíblia, né, Deus deixa claro que é um perigo, porque Ele é Senhor. Muitas vezes Ele se torna Senhor da vida das pessoas. Ele domina. Por dinheiro as pessoas matam, por dinheiro as pessoas traem, por dinheiro as pessoas fazem muita coisa. Por dinheiro. Porque o dinheiro toma conta da mente dela. E ela quer mais. Ela trabalha sem parar, ela faz coisa, ela esquece até a própria família, por causa de dinheiro. Então o dinheiro se torna senhor. E esse jovem aqui, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens, ele estava feliz com aquilo que ele tinha. Então, quando Jesus diz: olha, se você vender tudo, dar aos pobres, vier e me seguir, você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu triste, desanimado. Isso não, né? Poxa, né? Sabe esse pecadinho que está guardado lá no profundo do teu coração, que você não abre mão, não fala para ninguém, e fica lá, é só seu. E às vezes pensa até que Jesus também não está vendo, né? Nem Jesus está sabendo que eu guardo aqui dentro. Por isso que você precisa ser discípulo, precisa ser discipulado, porque o discipulador vai ter uma prestação de conta com você. Você fala: olha, melhorando, não, estou vencendo isso aqui, olha, isso aqui ainda está me dominando, eu preciso dominar isso aqui. E você ora, ele ora com você, ele estuda a palavra, ele busca presença do Senhor, poder do Espírito para te ajudar a vencer. Ser discipulado é muito importante. Ter alguém que anda com você, que caminha com você, que te ajuda a vencer aquele pecado que está guardado lá, 7 chaves no seu coração, é muito necessário. Nós precisamos tirar os ídolos que estão dentro do nosso coração, porque eles nos roubam de Deus, eles nos impedem de chegar à vida com Deus, eles nos impedem de amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem estava enganado com respeito à sua bondade, sua justiça, sua perfeição. Ele estava enganado. Ele não era tão certinho quando ele achou que ele era. Talvez isso já passou na sua mente. Será que eu estou tão bom assim? Porque bondade, quando nós olhamos para a Bíblia, e o texto, até porque esse jovem, quando ele questiona Jesus a respeito da bondade, né, de bom mestre, ele usa, né, uma palavra no grego, ágatos, que quer dizer uma constituição perfeita, a essência da constituição, porque bondade não tem grau. Você não pode ser meio bom. Não dá para o pastor Ramiro ser meio bom. Não sou tão mal assim. Beleza, né? Maldade tem grau, mas bondade não. Então, no trabalhar de Jesus com esse jovem, Jesus está dizendo para ele: ei, você pensa que você é bom, você chegou aqui como alguém que guarda todos os mandamentos, você se sente um bom homem, você se sente um bom cristão, um bom religioso, mas eu quero dizer que tem um ídolo dentro do seu coração e você precisa tirar ele imediatamente, porque senão você não herda a vida eterna. E o triste dessa história é que esse jovem, ele foi embora.
ele não estava disposto. Eu não sei se, pastor, mas então ele não se salvou? Não sei. Mas aqui no texto, até esse momento, ele virou as costas para o autor da vida, que era Jesus. Não basta vir à igreja, ser bom religioso, fazer as coisas certas. É preciso ir mais longe. Jesus conhece o interior do nosso coração. E Ele sabe se tem algum ídolo que eu estou guardando, você está guardando aí, que precisa sair de dentro de você. Precisamos fazer uma análise da nossa vida e percebermos como está o interior do nosso coração. O que eu guardo lá dentro? O que me impulsiona? O que eu mais amo na minha vida? Eu quero pensar em 3 aplicações para a nossa vida dentro desse texto. Não basta ser religioso. É preciso amar Jesus mais do que qualquer coisa. Não basta vir à igreja, não basta guardar os mandamentos, não basta orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, não basta servir na igreja todo dia, não basta. É mais do que isso. A vida com Jesus, a intimidade com Jesus, nos leva a entregar tudo que está dentro de nós e colocar Jesus no centro dela. Segunda, não permita que nada roube o lugar de Jesus no centro do seu coração. Não permita. Eu sei que é difícil, mas não permita. Se estiver acontecendo, fale com Jesus, dobre o seu joelho, pede ajuda para alguém, pede um discipulador, fala com os pastores, fala, pastor Ramires, me ajuda, pastor Dácio, me ajuda, tem alguma coisa roubando o centro do meu coração, eu não consigo, isso está me dominando, eu preciso tirar isso de dentro de mim, como eu faço? Procure auxílio, procure ajuda. 3ª lição. É difícil abrir mão do ídolo, mas é necessário para que você então viva uma vida de pleno gozo com Deus. É difícil, mas é necessário. Ainda que a eternidade, a vida eterna não depende do que eu faço, do que você faz, porque ela depende do que Cristo fez por nós. Mas se o que Cristo fez por nós ainda não é o maior bem que está dominando a minha vida, então significa que eu ainda estou preso em algo dentro do meu coração. E eu preciso me libertar dele imediatamente. Eu preciso tirar isso imediatamente da minha vida, porque senão você talvez seja uma pessoa como esse jovem, que vai sair daqui triste, cabisbaixo, dizendo, isso não. É fácil julgar esse jovem. Talvez nós poderíamos dizer, o que é isso? Custava ele vender tudo para ter um tesouro no céu, para ter a vida eterna. Mas se Jesus pedisse para você vender aquela casa que você comprou com tanto sacrifício, dizer, vende essa casa aí, distribui com os pobres, e vem seguir-me. Dependa de mim agora, e eu vou, assim como eu cuidei do povo 40 anos no deserto, eu vou cuidar de você. Será que você faria? Será que eu faria? Precisamos fazer essa pergunta para nós, para ver se realmente, se não existe nenhum ídolo que está preso dentro de nós. Julgar o outro é fácil, mas precisamos estar no lugar do outro. Muitas pessoas, às vezes, nós temos uma população muito grande que estão chamado desigrejada porque passou por uma decepção dentro da igreja e foi embora e não quer mais seguir Deus. Se você perguntar para ela, você quer ser salva? Com certeza ela vai dizer, eu quero. Mas tem um ídolo que domina meu coração, a mágoa, a soberba, o orgulho, o sentir melhor do que o outro.
sentir melhor do que a outra pessoa. Aquela pessoa não é digna de estar ao meu lado, por isso eu não ando com ela. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu quero concluir isso com 2 colocações, os meninos já estão caminhando, tá? Escolha ser um discípulo de Jesus. Escolha caminhar com Jesus. Escolha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Escolha amar Deus sobre todas as coisas. Escolha entregar o domínio, o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Não seja como aquele jovem que se apegou à riqueza, seus bens, e virou as costas para Jesus, o autor da vida, e foi embora. Ele não foi capaz de renunciar àquele ídolo que estava prendendo o seu coração. A obediência, ela requer uma entrega total na nossa vida. Ser obediente a Deus é se render totalmente a Ele. É abrir mão de tudo. É abrir mão, inclusive, da própria vida, para viver, para ganhar no reino de Deus. Quem esteve aqui pela manhã ouviu isso. É preciso abrir mão de tudo. E o verdadeiro discipulado, ele exige de nós colocar Cristo como primazia da nossa vida. Em qualquer situação, Jesus precisa ter a primazia do nosso coração. Para esse jovem, a primazia era a riqueza, e ele continuou com a sua riqueza. Mas, já que nós não temos talvez tanto dinheiro, tanto bens quanto ele, talvez tenha algo que está tomando a primazia do nosso coração. Mas Jesus nos desafia nesta noite, e nós somos chamados a colocar Jesus no centro da nossa vida, renunciar todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, tudo aquilo que nos impede de que Cristo reine dentro de nós. Você que nos acompanha aí, que está na sua casa ou que está ouvindo-nos depois, pensa nisso. O que reina dentro do seu coração? O que mais você valoriza na sua vida? Talvez tenha alguém que está nos acompanhando, que não está na igreja porque preferiu ficar às vezes em casa, assistindo televisão. E aí o Espírito Santo tocou para que você assistisse então a palavra, ouvisse a palavra de Deus. Cuidado com a primazia que te domina, que te controla, que te impede de caminhar. Seja um discípulo de Jesus, um discípulo que abre mão de qualquer coisa para seguir Jesus. Esse é o desafio de Deus para nós. Esse é o desafio de Jesus para nós nesta noite.